Bom, então bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem. Estou bastante feliz e bastante empolgado hoje. Temos 14 alunos na sala. Isso é bastante importante. Hoje nós estamos começando com um novo regime. Não significa que está tudo zerado, não significa que o que ficou para trás não importa mais. Na verdade, nós vamos fazer umas amarras nessas primeiras semanas, né? Corrigindo, 15, 16. Então, vamos fazer umas amarras, vamos costurar algumas coisas hoje com tudo que a gente trabalhou ao longo das semanas passadas. Mas hoje é bastante importante que a gente coloque algumas coisas para vocês. Tipo, primeira coisa, vocês devem ter percebido. Nós estamos hoje com o primeiro A, certo? Nós temos um horário específico para o primeiro B. Não significa que quem é do primeiro B não pode estar aqui participando. Lógico que está. Sempre, gente, todo mundo é muito bem-vindo aqui o momento que quiser. Ah, mas professor, por que você está fazendo isso? Foi um pedido que eu tive das duas turmas, que eu separasse e fizesse aulas separadas. Por quê? Porque na nossa aula a gente sempre tenta fazer discussão, eu sempre tento interagir com vocês, e que talvez se fosse com menos pessoas, teria uma interação maior. Então, a primeira mudança. Então, nós temos um horário, vocês já viram que é curto, por isso a gente precisa tomar cuidado para chegar no horário, né? Porque como são 30 minutos mais ou menos de aula, não dá para a gente ficar perdendo muito tempo. Então, a primeira coisa. Certo? Claro, se você chegar no meio da aula, eu vou deixar você entrar, né? Não, tudo bem. Mas cada vez que alguém chega, eu estou com a minha apresentação, eu tenho que sair da apresentação, tenho que ir lá autorizar para a pessoa entrar. Então, peço que vocês tomem cuidado, tá? Então, hoje nós estamos separados, primeiro e segundo, desculpa, primeiro A e primeiro B, mas quem está aqui de outro primeiro, não tem problema nenhum. Só cuidado lá, que amanhã tem aula do primeiro B, tá? Então, galera, quero desejar que a gente consiga fazer um bom trabalho, consiga estabelecer relações. Vou pedir para vocês todas as vezes, se possível, ó, o Fernando está com a câmera aberta. Isso é muito bom para mim. É muito bom porque eu consigo ver vocês, eu consigo interagir com vocês. Sai um pouco daquela sensação que a gente está dando aula para o computador, sabe, gente? Porque para nós também não é bom essa sensação. Imagina eu vou dar aula para vocês com a câmera fechada. Eu acho que vocês também não vão gostar. Então vamos tentando aos poucos, né? Interagir um pouquinho mais, perguntar, tá? Colocar suas opiniões, para que a gente possa ter um clima um pouco mais descontraído, que não seja só eu que fale, tá bom? Então vamos lá. Galera, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Por que o João saiu? Então. Não, professor, a internet minha acabou e daí Ei! voltou agora. Então tá bom. Então, beleza. Então, galera, sejam bem-vindos, tá? Vocês sabem que esse regime é um pouquinho, mas não é tão diferente. Na verdade, basicamente, o que mudou? É que agora nós, professores, somos obrigados a ofertar as disciplinas e os alunos são obrigados a participar. Lembrando assim, você não tem que estar aqui agora. Você pode assistir depois o vídeo da aula, fazer os exercícios e tudo. Mas, claro, se você participar da aula, é muito melhor para mim, é muito melhor para você também. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos tentar trabalhar de formas diferentes. E agora eu preciso fazer um pedido e quero que fique registrado e que vocês nunca esqueçam. Vai ser muito importante a gente saber, nós professores sabermos, e eu enquanto chefe de sessão, e o professor Odair enquanto coordenador, como que está sendo, se está muita coisa, se está muito puxado, se está tendo muito exercício, para que a gente consiga ir conversando com os professores e arrumando as coisas, certo? Então, a gente precisa muito que vocês conversem com a gente e falem
como é que estão as coisas ao longo da implantação desse RDE. Esse é o segundo dia, né? Vamos ver essa semana. Provavelmente lá por sexta-feira ou segunda-feira da semana que vem eu vou estar conversando com vocês e perguntando como é que estão, que daí já foi a primeira semana. Mas, assim, nós estamos muito preocupados em fazer um bom trabalho e também não atarefar demais vocês, não pressionar demais vocês. No entanto, é preciso que vocês se dediquem junto conosco para que a gente não tenha, vamos dizer assim, um prejuízo maximizado, ou seja, aumentado esse prejuízo por causa da pandemia. Então a gente precisa tanto do entendimento nosso, quanto do entendimento de vocês e das famílias de vocês. Qualquer coisa que vocês precisem, gente, nós estamos sempre à disposição. Tá? Nós, professores, nós, servidores, estamos sempre à disposição. Não sei se a gente vai conseguir solucionar o problema, mas quem sabe a gente pode achar alguém que possa ajudar a gente a solucionar o seu problema ou te ajudar nesse momento. Tá ok? Então, fica aí um abraço Bluetooth, um abraço virtual em vocês. Sejam bem-vindos a esse novo regime. E vamos ao longo dessa jornada recuperando as APNPs, quem não fez, né? Vão me procurando, hoje tem atendimento, e assim a gente vai conseguindo também fazer um bom trabalho. Tá bom? Então, vamos começar assim, ó. Espero que apareça isso para vocês tudo certinho, só preciso que vocês me deem um ok, que está aparecendo ali o nosso convite, certo? Sim ou não, gente? Deixa eu abrir em outro lugar. Aqui. Não tá. Perfeito. Não está aparecendo? Ah, é porque o professor Sono desacostumou com esse negócio, que ficou uma semana, duas aí sem dar as aulas, né? Parecia que era uma eternidade que eu não falava mais com vocês, gente. Eu sei, vocês não estavam com saudade. Não tem problema. Pamela, fica rindo não, hein, meu? Agora vai. Agora tá aparecendo, né? Sim. Obrigado. Agora tá. Aí, ó. Vocês conhecem essa música? Agora tá, né? Vocês conhecem essa música? Não. Sim ou não? Sim. Não? Sim? Sim. Não, Não A conheço. propaganda do Danoninho. Muito bom. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Vamos ver. Da onde que você conhece isso? O meu pai fica cantando essa música. Olha aí, ó, eu sei, tem uns professores que vão chorar, gente, vão chorar. Tá aparecendo para vocês, Danoninho? Sim. Sim ou não? Então, olha lá, ó. O professor ficou louco? Não. Escutaram essa parte? Vocês conseguem escutar Tá sem ou som, não? professor? Ei, mas por que você não me avisou? Ah, eu achei que não era. Vocês, então, Viu, vai ser bem mais legal se eu cantar, né? Eu sabia. Vocês queriam Pode que eu cantar aí. cantasse, eu sabia disso. Então eu vou cantar para vocês. Uma parte da música ali que vocês estavam vendo, ela canta lá lipídios, glicídios, protídeos, cálcio, ferro, fósforo, vitamina A. Me dá, me dá, me dá. O que que é isso, galera? Olha lá, ó. Por que que eu brinquei com isso? Ó, no nosso convite tá lá um pedaço da música que eles cantavam e chamavam a atenção, que no Danoninho, que existe até hoje, essa música não é mais utilizada, né? Então, essa propaganda não é mais utilizada, mas eles sempre chamavam a atenção, e o que marcou, olha, tanto que o pai estava cantando ali, era o pedaço da música lá, lipídios, glicídios, protídeos, cálcio, ferro e fósforo, vitamina A. O que que eles estavam querendo dizer com isto, galera? Por que que eles estavam falando sobre isso?
Hã? Alô? Fala comigo. O que eles queriam dizer? Tá, nós vamos ficar aqui até meio-dia, então, se ninguém vai falar comigo. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Sim. Tamo. Beleza. Então, assim, ó, o que ele estava chamando a atenção para você? Ele estava chamando a atenção para você que no Danoninho, se você comesse um Danoninho, o que você ia conseguir pegar? Você ia conseguir pegar lipídios de boa qualidade, você ia conseguir pegar protídeos. Quem são os protídeos? São as proteínas. Você ia pegar cálcio, ferro, fósforo, que são os sais minerais que a gente já viu e que a gente vai rever. Então, o que ele estava dizendo para mim? Que o Danoninho era, ou é, algo saudável, que traz alguma coisa de bom para nós. Ele não fala de açúcares, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas foi só uma brincadeira para a gente ver lá da onde que vem essa musiquinha e o que ela está dizendo para nós. Ela está mostrando para nós a composição de um derivado de leite, um laticínio, bastante famoso, e ficou bastante famoso também por causa da musiquinha. Então, quando a gente fala disso, por que eles usaram todas essas coisas na composição dessa música? Porque vocês devem lembrar, e é isso que a gente vai começar a recapitular hoje, que nós estamos falando, ou que nós estávamos falando, nós vamos recapitular, de um assunto que é o assunto chamado de composição química dos seres vivos. Certo? E que nessa composição química dos seres vivos, ou seja, eu estou trabalhando do que nós somos feitos, ou melhor, do que todos os seres vivos são feitos. Professor, todos? Todos, galera, todos. Seja alguma coisa assim esquisita que a gente não sabe muito bem se é um ser vivo ou não, que são os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários, as algas, os animais, as plantas. Todo mundo tem uma composição básica muito parecida, tá? Então, quando a gente vê composição bioquímica, o que é que a gente está vendo? Olha lá, na musiquinha apareceu o quê? Lipídios. Apareceu protídeos, né? Apareceram esses dois caras lá na música. O que são lipídios? Lipídios são gorduras. Muito bem. Protídeos são proteínas. Aí, juntando um pouquinho mais de coisa aqui que não apareceu na música, nós temos também os carboidratos e nós temos os açúcares. Muito bem. Tá faltando mais alguém? Sim, vamos lá. Olha aqui, ó. Tá faltando ainda os ácidos nucleicos, que são o DNA mais o RNA. Muito bem. Espera aí, deixa eu ver aqui. Lipídio, gordura, beleza, ótimo. Aí a gente pega e faz assim, ó. Esses caras aqui, eles estão agrupados numa classificação. Eles são chamados de substâncias orgânicas. Alguém lembra por quê? Alguém lembra por quê? Sim ou não? Olha lá. O que as substâncias orgânicas têm na sua composição? Tem o quê? Carbono? Carbono. Muito bom. Isso aí. Tem carbono. Ah, tá. Então, quem tem carbono é substância orgânica. Tá. Mas e quem não tem carbono? É o quê? Quem não tem carbono é substância Orgânica. Pode ser orgânica? Não, orgânica é com. Quem não tem carbono é substância inorgânica.
inorgânica. Agora eu não vou falar, eu quero saber. O que são, ou quais são as substâncias inorgânicas que estão presentes nos seres vivos, galera? Vamos lá. Ó, nós já tiramos as gorduras, nós já tiramos as proteínas, nós já tiramos os açúcares e nós já tiramos o DNA e o RNA, que é o material genético. O que mais que tem no teu organismo que não está citado ainda aqui? Isso vão ser substâncias inorgânicas. Ah, não lembro. Volta na música. Olha, a música ajuda, gente. Ó, na música falava de lipídios, protídeos, ferro, cálcio, ferro, fósforo. Quem são esses caras? Estes caras, lá na musiquinha, são os sais os sais minerais, galera. Muito bem, sais minerais. Fósforo, cálcio, iodo, potássio, sódio, ferro, cloro, magnésio. Todos esses caras são sais minerais. O João falou que ajuda fora de casa, não sei se tem plantação, mas olha lá, as plantas fazem o quê? As plantas pegam os sais minerais do solo para poder se desenvolver. Ah, por isso que eu preciso adubar? Muito bom. Você pega o resto de comida da sua casa e faz adubo? Se você fizer isso, o que você está fazendo? Está devolvendo tudo isso aqui que a gente está vendo para o solo. E a planta vai pegar novamente. Então, eu preciso desses sais minerais. Então, eu pego os sais minerais através da minha alimentação? Sim, pois você não tem raiz, né, gente? A planta pega pela raiz. Agora, está faltando mais um componente inorgânico aqui, que é o que mais tem no nosso organismo. E eu não posso falar que é o mais ou menos importante, mas é um que tem diversas funções dentro do nosso organismo. Quem é que está faltando aqui que não tem carbono na sua constituição? Muito bom. Isso mesmo. Todo mundo? 1, 2, 3. Aí, ó. Água. Opa, não é para vir para cá ainda. Então, agora nós temos um quadro feito da nossa composição bioquímica. Ah, não, professor, está faltando um que falava lá na musiquinha, que são as vitaminas. Aonde que as vitaminas se encaixam? As vitaminas vão se encaixar nas substâncias orgânicas, ou seja, elas vão ter uma estrutura formada por carbono. Muito bem, revisto isso, agora nós vamos dar um passo para frente e nós vamos falar do nosso último assunto, da nossa última aula lá nas APNPs, só que nós vamos linkar isto com outras coisas. Quem eram? Os carboidratos, galera. Muito bom. Nossa, que foto sacanagem, hein? Vocês tomaram café? Umas 3 vezes. Umas 3 vezes, cara. Olha lá, cara. Se você tomou café e você comeu pão, você comeu o quê? Carboidrato. Se você tomou café e colocou um pouquinho de açúcar dentro do seu café, você também pegou um pouquinho de carboidrato. O carboidrato é mais comumente conhecido por nós como Açúcar. açúcar. Muito bem, os açúcares. Olha lá, galera, tudo que você falar, ficou ruim essa cor, já vou trocar. Tudo que você falar que é carboidrato, certo? É açúcar. Agora, tem que tomar cuidado. Sabe aquela história da cárie no dente? Sim ou não? Sabe, né? Já teve? Não? Beleza. Qual que é a história da cárie no dente? Se eu comer doce da cárie? Sim ou não? É. É isso que fala, né? Mas você sabe por quê? Você compreende por que isso? Por que que tem essa fala, que não é mentira, é verdade, mas não são todos os açúcares, é aí que eu quero chegar. O que, rapidamente, tá, galera? Eu vou escrever em cima do pão de hambúrguer aqui, ó. O açúcar, o que que ele faz? Quando você come o açúcar, ele forma uma
cola no dente, certo? Ele faz uma colinha ali, faz uma superfície grudenta no dente, funcionando como uma cola, ok? Mas quem é que faz isso? O açúcar comum, que tem o quê? Muita glicose, certo? Ah, então significa que se eu comer outros tipos de açúcares, como por exemplo, farinha, farinha tem amido, é um tipo de açúcar. Eu vou ter problemas com isto? Não, eles vão ser bem menores. Mas quando eu como doces iguais esses que estão aqui, ó, que tem muito açúcar, que tem muita glicose, eu vou produzir uma cola, ou seja, esse açúcar vai ser transformado num tipo uma cola, algo grudento, e isso vai colar na superfície do meu dente. Se eu não lavar, o que, que vai acontecer? Uma bactéria chamada Streptococcus mutan, ó, Streptococcus mutan, ele vai colar no teu dente. Agora, o que, que eu tenho que fazer então? É só lavar, galera. É só limpar. Se eu escovar os meus dentes e tirar esta superfície formada por açúcar, a bactéria não consegue colar na superfície do dente, porque ela é lisa. Então eu vou ter cárie? Não, olha que simples, galera. Olha que simples. Então significa que, claro, eu diminuir a quantidade de açúcares que eu como vai diminuir a possibilidade de eu ter cárie? Sim. Mas eu também fazer a higienização correta da minha boca também vai fazer isto. Tá ok? Então, olha só, mais uma função do carboidrato, mais alguma coisa que ele está envolvido. Agora, quando eu falo em carboidrato, nós temos que fazer uma linkagem. Ou seja, o carboidrato nós sabemos, a principal função dele, ó, vou colocar aqui do lado, ó, é energia, galera, energia. Energia, tá? A principal função dele é energia. Mas é só energia? Não, além de energia, também tem função estrutural. Olha lá, e é aqui que eu quero revisitar um conteúdo nosso. Quando a gente fala em estrutural, significa que o carboidrato está ligado com uma estrutura. E também está ligado com a identificação. Vou colocar aqui para você, ó. Estrutura celular. Celular. E também está ligado com a identificação celular. Ai, caramba. Olha lá, vamos entender isso, galera. Ó, bem simples. Então, o que, que é esse desenho? Vamos relembrar. Isso aqui já faz parte da nossa revisãozinha lá do que a gente já viu. Isso tudo que a gente está vendo aqui, ó, é uma membrana, galera, ó, membrana celular. Membrana citoplasmática, membrana do núcleo, membrana da organela, sei lá, do complexo de Golgi, do retículo endoplasmático, da mitocôndria. Então, olha só, essa membrana, aquele desenho que a gente está vendo ali atrás, é isso daqui, ó, é esse risco em azul. Também pode ser esse risquinho aqui no núcleo. Também pode ser esse risquinho roxo aqui, ó, no retículo endoplasmático. Então, isso que eu estou mostrando aqui, ó, é membrana. Agora, quando eu aumento e vejo a minha membrana maior, quando eu vejo minha membrana maior, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo essa estrutura. E essa estrutura, ela é formada pelos bonequinhos, olha lá, ó, formado por uma cabecinha feita de fósforo, fosfato, ó, essas bolinhas azuis, e essas perninhas amarelas aqui, ó, são os hidrocarbonetos. Quem que é esse cara? Esse cara é o cara chamado de fosfolipídio, que nós vamos rever ele lá nos lipídios. Fosfolipídios, tá? E o assunto hoje, o que é que a gente está vendo aqui, o que é que eu quero mostrar para você, principalmente hoje? São essas bolinhas verdes aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ó. O que são essas bolinhas verdes presas à superfície da membrana? Essas bolinhas verdes são
carboidratos. São açúcares. Ah, mas eu não estou entendendo. Os açúcares, eles ficam presos aqui, ó, do lado de fora aqui, ó, da membrana, ó. Então, significa que você é doce? Todas as células são doces? É, mais ou menos isso, tá? Não é bem assim, porque nem todos os açúcares são doces, tá? Mas vamos supor assim para você poder entender. Essa superfície da célula, ela é doce. Ela é revestida por açúcares especiais, formando uma camada chamada de glicocálex. Glicocálex. Então, significa lá, ó, que essa camada de carboidratos especiais, açúcares especiais, vão formar uma estrutura, uma camada chamada de glicocálex. Glicocálex, galera. Ok? Então, qual que é a importância desse glicocálex? Olha só. Uma bactéria entrou no seu organismo. Ok? Uma bactéria entrou no seu organismo. Essa bactéria é uma invasora, pois ela não faz parte do seu organismo. O que acontece no meu organismo? As minhas células de defesa do meu sistema imunológico vão pegar uma amostra. Imagina assim, agora uma célula com um baldinho na mão, pegando um pouquinho desse glicocálex na superfície e experimentando ele. Eu sei, você acabou de ver uma bolinha com um baldinho com dois bracinhos, tipo aqueles emoji, colocando um baldinho na boca. É, tá bom, beleza. Se conseguir entender desse jeito, tá tudo bem, porque foi isso que eu consegui ver. Muito bem. Então ele pegou e experimentou esse glicocálex. E ele falou o seguinte: esse glicocálex não é meu. Ou seja, esse açúcar aqui não é do meu organismo. Significa que esse cara é um invasor. O que vai acontecer com ele? Eu vou ter que neutralizá-lo ou destruí-lo. Então, o meu sistema imunológico, ele consegue saber se as células que estão dentro do seu organismo são do seu organismo, pegando um pouquinho dessa camadinha de açúcar chamada de glicocálex. Olha a importância do carboidrato aí. Então, o carboidrato, ele está ligado com a produção de energia? Sim. Ele está ligado com o reconhecimento? Acabou de entender o que é identificação celular e reconhecimento celular? E ele está ligado com estrutura porque aqui, ó, ele está fazendo parte da minha membrana. Então, indo para o outro desenho, significa que eu tenho uma camadinha aqui, ó, em volta de toda a célula, que é chamada de glicocálex, e daí eu vou chamar assim, ó, vou lembrar assim, ó, glicoglicose. Glicose é um açúcar. Então, esse revestimento é feito de açúcar. E isso vai ser importante para a identificação. Também o carboidrato vai ser importante para constituir uma estrutura da minha célula. Tá ok? E isso, vamos lá, vamos aproveitar aqui, ó, vamos rever vamos rever coisas que a gente já estudou. E daí nós estamos vendo duas figuras, ou três, duas figuras. E essas duas figuras são dos dois tipos básicos, cadê? Deixa eu trocar minha caneta. São dos nossos dois tipos básicos de célula, que o nome já está aqui embaixo, ó. Certo? Onde eu tenho uma célula eucarionte, eu verdadeiro, carionte, carioteca, e carioteca, o que é? É a membrana do núcleo. Agora, quando você vem para a imagem aqui do lado, você vê que o nome é procarionte. Pró significa início, o início de uma carioteca. Não tem carioteca. Olha aqui, ó. O material genético, que é essa minhoquinha aqui amarela, ó, tá vendo aqui? Não está envolto por nada, como está acontecendo nesta imagem, ó. Existe uma proteção, que é a carioteca, e o DNA está aqui no meio.
Agora, quando eu falo em procariontes, o DNA está disperso no meu citoplasma. Então, significa que as células procariontes são células sem núcleo. E as células eucarióticas são células com núcleo. E daí eu tenho mais um. Então, peraí, vamos lá. Os dois tipos básicos de células que existem, a célula com núcleo, célula sem núcleo. Então, célula eucariótica, célula procariótica. Ok? Mas nós temos mais um tipo de célula, que são as células vegetais, que são células especiais, porque vão ter algumas coisinhas diferentes. Ó, a gente volta lá e daí vem aqui. A grande diferença é essa estrutura verde aqui, que é uma parede celular, que ela não vai aparecer nas células animais igual essa daqui, ó. Então a gente fala que essa célula é uma célula animal, uma célula animal. E essa célula aqui é uma célula bacteriana. E daí nós temos lá essa célula que é uma célula vegetal, galera. Nessa célula vegetal, o que é que eu encontro? Parede celular que é diferente, essa bolha aqui, ó, que muitas vezes está cheia de água, que é algo chamado de vacúolo celular, e uma estrutura extremamente importante, que é esse verdinho que eu acabei de setar, que é a organela responsável por fazer a fotossíntese. Quem que é essa organela? É o cloroplasto. Se você voltar no desenho, que você não consegue, mas eu vou voltar, você não vai encontrar vacúolo, você não vai encontrar cloroplasto e também não vai encontrar parede celular nas células que a gente classifica como células animal. Certo? Então essa é a diferença. Então peraí, vamos lá. Continuando. Então nós temos lá as células vegetais e aqui, peraí, mas professor, cadê a membrana? Também tem que ter membrana? Aí fica a pergunta para você. Toda célula tem membrana? Sim ou não? Sim, galera. Não existe ter um espaço interno e um espaço externo sem ter uma divisão. Então eu tenho aqui, ó, em vermelho marcado, a membrana. A membrana fica para dentro da parede celular. Então também tem membrana? Também. Aí a outra, aqui, ó, a célula bacteriana, também vai ter membrana aqui, ó. E o outro que a gente já marcou, vou marcar de novo em vermelho, a membrana. Certo? Vamos lá. Muito bem. Vamos fechar aqui? Vamos recapitular nos nossos últimos 2 minutinhos, 3 aí que a gente tem. Vamos avaliar. O que a gente viu hoje? O que a gente conseguiu rever hoje? Nós revimos células. Vou tentar trabalhar assim com vocês, se vocês gostarem. Um fechamento da aula. Nós vimos, não é celular, professor. Nós vimos célula. Nós vimos célula, e daí nós vimos que existem células procarióticas. Muito bom. Também existem células eucarióticas. Muito bom. Ok? Agora, quando eu falo em células procarióticas, são células sem núcleo. Se eu conseguir entender isso, significa que a aula funcionou. São procarióticas. Muito bem. E eu tenho células eucarióticas, que são células com núcleo. Muito bem, mas quando eu falo em eucarióticas, aí eu vou ter mais uma divisão, porque eu vou ter as células animais e eu vou ter as células vegetais. Ok? E quando eu falo de procariontes, eu estou falando de bactérias mais cianobactérias.
bactérias. Ok? Por enquanto está tudo bem? Bom, vamos lá. O que mais que nós vimos? Nós aproveitamos para reconectar com a composição química. Muito bem. Opa, não era para fazer isso. A composição química, nós vimos que existem substâncias inorgânicas. Oh, caramba. Desculpa, gente. Substâncias orgânicas. Muito bem, professor. Vamos lá. Substâncias inorgânicas, isso aqui, lembrando, é do que a gente é formado. Substâncias inorgânicas, água mais sais. Substâncias orgânicas, açúcares mais proteínas mais, estou apanhando, lipídios mais ácidos nucleicos mais vitaminas. Ok? Lembrando, mais uma coisa que a gente viu. Se são substâncias inorgânicas, são sem carbono. Se são substâncias orgânicas, são com carbono. Muito bem. O que mais que nós vimos? Nós aproveitamos para ver uma partezinha da membrana. E conseguimos rever também a organização celular. Quando a gente fala em membrana, o que é que a gente falou? Nós falamos sobre os carboidratos. Muito bem. E o carboidrato, nós aproveitamos para ver que ele é fonte de energia, que ele tem função estrutural e também função de identificação. Muito bom, galera. E nós aproveitamos também, fechando aqui com vocês, nós aproveitamos para cantar, nós aproveitamos para dar risada, nós aproveitamos para falar também de cárie, né? Para vocês entenderem por que é importante escovar os dentes e diminuir a alimentação com açúcares que causam cáries e por que causa. E nós aproveitamos também para recepcionar vocês. Galera, o que a gente vai estar fazendo aí, tá? Eu vou estar postando isso aqui como sempre foi. O Clés está lá. Vou postar atividades novamente. Nós vamos gradativamente reconectar os conteúdos, ou seja, a gente vai ver carboidrato, vai ver onde é que ele está e por que a gente estuda ele. Aí nós vamos andar para proteínas, aí nós vamos ver onde é que as proteínas se encaixam, ou seja, daqui a pouco a gente vai ver membrana, mas numa ótica da proteína, e assim a gente vai andando com o conteúdo e pensando as coisas que estão ali atrás, tá ok? Então, façam os exercícios, entrem em contato nos atendimentos, tá com dúvida, manda mensagem ou vai no atendimento, pode ser o momento que você precisar. Aqueles que estão com atividades atrasadas, eu vou entrar em contato para a gente organizar momentos para a gente conversar. Não se afobem, fiquem tranquilos, nós temos bastante tempo para rever os conteúdos. Fique tranquilo que eu vou entrar em contato com aqueles que estão precisando de ajuda aí com as atividades e estão atrasados, tá bom? Nisso, galera, falo para vocês o seguinte, parando a gravação. Um grande abraço, uma ótima semana. Qualquer coisa que vocês precisarem, entrem em contato que eu estou à disposição, tá bom? Cuidem-se e bons estudos, tá bom? Abraços. Tchau, tchau. Agora digam tchau, pelo menos, né? Tchau. Tchau, tchau. Professor.